Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde em Evidência na tela da TV Nova. Para nós é um prazer esse encontro marcado que temos todas as quintas-feiras, levando a informação na área da saúde precisa e informando você. Saúde em Evidência é o consultório em sua casa. Eu lembro que você pode acompanhar nas nossas redes sociais também, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. E as opções da TV aberta. Na TV Nova, toda quinta a partir das 8 da manhã, no canal N2 Educação, também nas quintas-feiras, a partir das 8 da noite, e a reprise também na tela da TV Nova, sempre aos domingos, a partir das 11h30 da noite. Conosco, dois doutores, dois mastologistas de especialidade única, ímpar, dois excelentes profissionais. Primeiro, o doutor Haroldo Coelho, que também é mastologista, e o doutor Jarbas Maciel. Vou começar primeiro pelo doutor Haroldo. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer ter o senhor aqui. Obrigado, é um prazer. Estou à disposição aí para a gente debater hoje sobre o Outubro Rosa. Doutor Jarbas também, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Tiago. Boa noite, Tiago. Boa noite, Haroldo. Boa noite a toda a equipe, aos que estão nos assistindo. Agradecer a você mais uma vez e aos nossos apoios. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos. Todos juntos fazendo o Saúde em Evidência para você, falando sobre o Outubro Rosa, e você acompanha o VT com o tema do programa de hoje. Neste Outubro Rosa, nós da Sociedade Brasileira de Mastologia queremos convidar você para celebrar a vida. Por isso, lançamos o movimento Quanto Antes Melhor. Queremos chamar a atenção para a importância da mudança do seu estilo de vida em prol da sua saúde. Atividade física, quanto antes melhor. O exercício regular é fundamental para evitar várias doenças. Uma alimentação equilibrada, quanto antes melhor. Alimentos saudáveis são a base para melhor qualidade de vida. O acompanhamento com o mastologista, quanto antes melhor. Consultas médicas periódicas são importantes para a saúde das suas mamas. Realizar mamografia, quanto antes melhor. Para você, com 40 anos ou mais, recomendamos a mamografia anualmente. Com esses novos hábitos, você diminui as chances de desenvolvimento do câncer de mama. E para você que está em tratamento, lembre-se, há muita vida após o câncer. Cuide-se. Tenha certeza de que estamos ao seu lado. Celebre a vida, quanto antes melhor. Bem, tanto o doutor Haroldo como o doutor Jarbas são especialistas em mastologia pela Sociedade Brasileira de Mastologia, e nós vamos falar a respeito desse tema hoje, o Outubro Rosa, com toda essa temática. Primeiro começando pelo doutor Haroldo, para falar com a gente a respeito desse mês e dessa temática tão importante, doutor. Para o senhor, na sua visão, qual a importância de se trabalhar esse tema no mês, durante todos os dias, e de trazer para a sociedade a importância do Outubro Rosa? Bom, Tiago, o Outubro Rosa ele é de importância fundamental, né? Ele tem o objetivo de conscientizar, de disseminar informação acerca do câncer de mama, tá? Os principais conceitos, formas de prevenção, diagnóstico precoce, tudo isso com o objetivo final de promover um diagnóstico precoce e, assim, reduzir a mortalidade, aumentar a taxa de cura com o mínimo de sequela para paciente. Doutor Jarbas, queria ouvir o senhor também a respeito da importância do tema e de trabalhar nesse mês de outubro. O Outubro Rosa é fundamental, como o Haroldo já falou, porque ele foi idealizado, foi pensado pela sociedade civil e foi incentivado pela sociedade civil e pelas equipes de saúde. Então, ele não é realizado apenas no Brasil, ele é realizado no mundo inteiro. O Outubro Rosa é utilizado para conversar sobre a saúde da mulher, sobre o câncer de mama, sobre alguns mitos, que é o que nós faremos aqui durante esta noite. Pois é, vou aproveitar bem os dois, vou pegar a palavra de cada um, sempre nessa ordem, para a gente ter a noção exata do tema, da importância, da relevância, para que as pessoas, nossos telespectadores, sejam bem informados nessa edição do Saúde e Evidência, que é especial, com esses dois excelentes profissionais. Eu quero lembrar você que nós estamos aqui respeitando todas as normas de segurança, os microfones foram higienizados, a gente está aqui numa distância segura entre eu e os convidados, a nossa equipe também, todo mundo de máscara, álcool gel disponível para levar as informações precisas e com responsabilidade para você. Doutor Haroldo, primeiro, a respeito do câncer de mama. Queria a sua palavra,
a sua descrição sobre o que é essa doença que afeta tantas mulheres no nosso país. Então, o câncer de mama, ele começa inicialmente como uma alteração na célula da mama, certo? No DNA da célula da mama. Essa alteração gera uma célula, vamos dizer, cancerígena, e essa célula vai gerar uma multiplicação, um crescimento, e vai promover a formação de um nódulo, como forma mais comum de apresentação, que é o popular caroço que a gente vê na mama, né? É interessante esse que Haroldo falou sobre que nasce numa célula só. Por isso que todo mundo fala que existe a ideia de que nós todos temos um câncer dentro de nós. Na verdade, esse conceito vem justamente por isso, porque nós todos temos, durante as nossas vidas, diariamente, alterações no DNA da célula, e aí isso acontece que nosso sistema imunológico consegue frear essa proliferação da célula. Então, ela é doente, o sistema imunológico, nosso sistema de defesa, consegue reconhecer que a célula é doente e fazer o reparo. Ou mata aquela célula, ou então ela repara a célula e ela se torna normal novamente. Por algum motivo, por vários motivos, na verdade, esses mecanismos eles não são eficientes e uma daquelas células ela se desenvolve. E aí vem a história de se proliferar, se multiplicar, até o aparecimento de um carocinho, de um nódulo, no nosso caso que estamos falando da mama, mas poderia ser em qualquer parte do corpo. Por exemplo, o câncer de próstata também é a mesma ideia, é a mesma origem do tumor. Então é por isso que se fala algumas vezes que nós temos dentro de nós o câncer. Não é de todo errado, mas a forma correta é que nós temos o desenvolvimento de células com potencial cancerígeno, que de acordo com o nosso estilo de vida, nossa alimentação, nós podemos combater aquilo de forma adequada. Pois é, doutor, continuando com o senhor, com relação ao câncer de mama, a incidência no nosso país, quais são os números com relação ao câncer de mama no Brasil, em especial nas mulheres, que é o tema que a gente está debatendo, discutindo, o Outubro Rosa, que são as principais vítimas, né, desse câncer? Exato, Tiago. Os números são altos, eles são crescentes na última década. Tá? O principal câncer que acomete a mulher é o câncer de pele, só que é o câncer de pele chama não melanoma, que é um câncer de pele, que é um câncer que a incidência é muito alta, porém a letalidade, a mortalidade ela é baixa. Então, do ponto de vista populacional, não tem tanta importância quanto o câncer de mama, que é o segundo mais comum nas mulheres, só que cuja letalidade e mortalidade é mais alta do que um câncer de pele, por exemplo. Apesar de nós termos avançados no diagnóstico, no tratamento do câncer de mama, nós ainda temos uma mortalidade de cerca de 20% do câncer de mama, dependendo do estadiamento, ou seja, dependendo do tamanho do tumor, do acometimento da região da axila, ou acometimento de outras partes do corpo. Sua visão também, doutor? Isso, complementando aí o que Jarbas falou, excluindo os cânceres de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais frequente na mulher disparado. Para ter uma ideia, mais ou menos, de todos os cânceres na mulher, 1 em cada 4 é de mama. Então, mais ou menos 25% a 29% dos cânceres na mulher são de mama, certo? O segundo lugar, que seria câncer de cólon e reto, fica bem atrás, fica mais ou menos em torno de 10% dos casos de câncer de câncer na mulher. Tá? Em números absolutos, estaria mais ou menos uns 60 mil casos ano no Brasil, tá? Com uma mortalidade de mais ou menos 14, 15 mil óbitos por ano por câncer de mama. Então, a gente está falando de uma doença bem prevalente, né? Por que dessa incidência tão alta ainda, doutores, com relação ao número de casos? Por que ainda continuam existindo tantos casos? E falando mais a respeito ainda da importância de se debater o tema, justamente para trazer esses dados para a sociedade. Começando com o doutor Jarbas. A causa específica a gente não conhece. O que a gente conhece são fatores que contribuem para o aparecimento da doença. Tá? Então, você, por exemplo, por que é mais comum o câncer de mama em áreas mais ricas, em países mais industrializados, com desenvolvimento econômico maior? A gente tem esse dado que a gente sabe que é maior
a incidência, porque as mulheres deixam para ter filho mais tardiamente, após os 30 anos, têm dificuldade para amamentar devido à pressão econômica, à pressão do mercado de trabalho, o uso também de reposição hormonal após a menopausa é um fator de risco associado ao câncer de mama, dependendo de quanto tempo e em que dosagem é utilizada essa reposição hormonal. Outros fatores de risco associados ao desenvolvimento do câncer de mama é a própria idade, que essa não tem como a gente reverter. Tá? Quanto mais idade é o ser humano, maior risco para desenvolvimento de câncer ele possui. O próprio sexo feminino é um fator de risco, já que o câncer de mama pode ser incidente nos homens também, mas no sexo feminino é muito mais comum. Além disso, tem fatores genéticos associados à hereditariedade, então pessoas que têm história familiar mais prevalente, de ter familiares de primeiro grau, ou seja, mãe, irmã, filhos que já tiveram câncer de mama ou de ovário. Essas mulheres têm um maior risco de desenvolver o câncer de mama. Apesar da história familiar ser importante, apenas 10% a 20% dos casos é que vai haver um familiar acometido. Na maioria dos casos, ou seja, mais de 80% dos casos, não há ninguém na família que já teve câncer de mama e ali aquela mulher é a primeira pessoa da família. Então, ela é chamada caso índice. Então, não dá para esperar porque você não tem na sua família ninguém acometido por um câncer de mama ou câncer de ovário, que você não faça seus exames de prevenção, não se cuide. É importante que a mulher tenha isso em mente, não é porque não tem histórico na família que ela está livre do câncer de mama. Tá? Ela menstruar muito cedo, ou seja, a menarca abaixo dos 12 anos de idade, ou a mulher continuar menstruando por mais de 55 anos, também são fatores de risco, apesar de serem fatores de risco menores. Coisas relacionadas também ao nosso estilo de vida, que esses a gente pode modificar, os homens e as mulheres. Por exemplo, obesidade é um fator de risco muito importante para câncer de mama, para câncer de próstata, para câncer de cólon, para mais de uma dezena de cânceres. A obesidade, o sedentarismo e nossa alimentação, a nutrição. Então, esses 3 fatores são fundamentais no desenvolvimento do câncer e no próprio até quando a pessoa já tem um câncer para aumentar a sua taxa de cura. Então, a pessoa que hoje pratica atividade física, a pessoa que mantém um peso adequado, não precisa ser magra, não precisa ser modelo, precisa ser, pelo menos, evitar a obesidade. E tentar se alimentar de forma mais saudável, com alimentos ricos em vegetais, alimentação rica em vegetais, em frutas, em legumes, pouca carne vermelha, pouca gordura, pouco açúcar. Você vê que é uma alimentação ao contrário do que a gente vem fazendo. A gente vem tendo estilo de vida que está contribuindo também para o aumento da incidência do câncer de mama e de várias doenças, por exemplo, as doenças cardiovasculares. Então, a gente mantém um estilo de vida que a gente está vendo que é prejudicial, a sociedade vê que é prejudicial, apesar de ser fácil de falar, faça atividade física 4, 5 vezes por semana, não coma açúcar, diminua a sua ingesta de gordura, é muito simples de falar, mas no dia a dia é difícil de fazer. Até para o Covid mesmo. Você vê que o principal fator de proteção não é nenhum tipo de medicamento. Não é hidroxicloroquina, ivermectina, nem nenhum imunomodulador. O que a gente tem mais eficiente no mundo inteiro, toda a ciência já sabe, é um fato, que é o estilo de vida. Há pessoas que praticam muita atividade física, que controlam o peso, se alimentam bem, ela pode até ter a doença, mas ela vai ter uma taxa de gravidade, de morbidade muito menor. Então, você vê que é para várias doenças. Estilo de vida seria fundamental para qualquer doença. Mas como não é um medicamento, como não é algo que você toma e toma um copinho d'água e fica deitado assistindo televisão,
a gente tem dificuldade a fazer. Eu digo a gente porque eu também me incluo nisso. Apesar de saber, né, o que é que eu deveria fazer, no dia a dia a gente trabalha muito, tem uma vida um pouco estressante, e aí você acaba, às vezes, deixando de lado essa mudança de estilo de vida, que você sabe que seria fundamental. A gente tem dados que vai reduzir em torno de 30%, 40% a incidência do câncer de mama. Só com essas medidas. Não tem medicamento, não tem tratamento tão eficaz quanto esse. Isso não é para melhorar a taxa de cura. É muito melhor que isso. Para você não ter o câncer de mama. Então, a gente não está falando de você ficar mais curado ou menos curada, ou retirar a mama, ou deixar de retirar a mama, não. É para não ter. Mas aí a gente tem que ter um trabalho social, cultural, um pouco maior do que a gente vem fazendo no dia a dia. Os profissionais de saúde hoje, a gente debate muito isso nos nossos congressos, a gente fala bastante nisso, a gente tem o Dr. Drauzio Varela mesmo, um livro dele que chama Correr, ele fala bastante sobre isso, que na maioria das consultas dele ele consegue falar com as pacientes, elas entendem a importância, mas ele tem uma taxa de mais ou menos, nem chega a 10% das pacientes que conseguem mudar o estilo de vida depois de ter o câncer. Você imagina a pessoa que ainda não teve. Porque depois que você tem aquele baque, você diz, eu vou mudar, eu vou melhorar, para eu ficar bem. Imagine nós que, felizmente, não tivemos câncer. Essa é uma batalha que a gente tem que travar. E nós travaremos e incentivaremos o máximo que for possível. Intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade. Com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência. Lembro novamente das nossas páginas, das nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Você pode acompanhar nosso programa. As opções da TV aberta, na quinta-feira na TV Nova, sempre às 8 da manhã, e no canal N2 Educação às 8 da noite. E a reprise todo domingo na tela da TV Nova a partir das 11h30. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac,
Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo Saúde e Evidência para você. Começando com o doutor Haroldo, pegando um gancho do que o doutor Jarbas falou no último bloco que a gente conversou a respeito da questão genética. Existe algum teste, doutor, algum teste mesmo genético, com o avanço da medicina genética, né, que possa rastrear, de fato, as pessoas, por exemplo, que já tiveram casos na família de mulheres que já tiveram câncer de mama e estão preocupadas nesse momento? Existe um teste que pode ser feito para identificar? Sim, o que é que acontece? Uma parcela dos cânceres de mama são hereditários, ou seja, ele tem aquele defeito do DNA da célula e aquele defeito ele é transmitido através de gerações, certo? Então, esse é o tipo de câncer de mama que a gente precisa rastrear de uma forma diferente, certo? Através da história da família, do número de câncer, os tipos de cânceres que tiveram, em que idade aconteceu. A partir daí, a gente identifica uma família de risco para esse tipo de câncer hereditário de mama, tá? E faz uma avaliação através de um teste genético, certo? Como é esse teste genético? A gente, através ou de sangue ou de saliva, certo? De uma raspagem da mucosa da boca, a gente pesquisa diversas alterações no DNA, tá certo? A gente faz um painel de pesquisa de mutação e, a partir dessa pesquisa, a gente identifica algum gene defeituoso e esse gene tem que ter uma predisposição ao câncer de mama, tá certo? Existem várias mutações genéticas, algumas que a gente chama que tem penetrância maior, ou seja, que ela tem mais risco de desenvolver o câncer ao longo da vida, e tem outras menos, tá? O que está mais na mídia, o que a gente ouve falar mais, é o gene BRCA, tá certo? Todo mundo tem esse gene, mas o gene BRCA defeituoso é o que causa o câncer de mama, tá certo? Por que a gente conhece mais esse gene? Porque foi o caso da Angelina Jolie, né? Ficou bem emblemático nisso aí. Ela tinha uma história familiar bem importante. Então, a avó dela teve câncer de mama na idade jovem, a mãe também teve, e ela fez essa avaliação, ou seja, a mãe e a avó fizeram, elas tinham essa mutação, tá certo? E ela, antes de desenvolver o câncer, ela optou por uma cirurgia redutora de risco, ou seja, ela fez a mastectomia antes de ter o câncer de mama. A gente chama de mastectomia profilática, tá certo? Então, existem outras mutações, como eu havia dito, o BRCA, existem diversas outras mutações, tá? E esse é o teste que a gente usa, é um painel genético de pesquisa de mutação, tá certo? Para o câncer de mama. Falando sobre essas formas de exame e de teste, doutor, aproveitando o doutor Jarbas também falando sobre isso, com relação ao sistema público, como é que funciona, como é que está equipado o sistema público, não só aqui da nossa região, mas do país inteiro, mas especificamente aqui do estado e da nossa região, com relação a esse trabalho com câncer de mama? Do câncer de mama em si, o sistema público, por exemplo, aqui de Arco Verde, região e do estado de Pernambuco, ele pode ser considerado um sistema de saúde eficiente, tá? Obviamente, a gente não tem, pela quantidade de pacientes, pelas dificuldades econômicas, a gente não dispõe de todos os exames necessários. Por exemplo, os testes genéticos para você identificar as famílias que têm síndromes hereditárias para câncer de mama e ovário, esses nós temos mais dificuldade. Mas esses são bem pontuais. Tá? Por exemplo, esses testes genéticos, voltando aqui ao assunto da genética, eles hoje não são tão caros quanto eram antigamente. Hoje, um painel desse, com 30, 40 genes de pesquisa, você vai ter por R$ 1.700, R$ 1.800. O projeto Genoma Humano foi terminado no ano 2000, foi mais de 10 anos para fazer o genoma humano. Agora a gente pega o genoma, que são todos os genes do indivíduo, e faz em menos de 48 horas. Custou mais de 100 milhões de dólares. Hoje o exame não custa nem 10 mil reais para todos os genes. Para o painel de mama, menos de 2 mil reais. Você vê como a evolução tecnológica, que aparenta não ser para a gente, ela chega na gente, na sociedade. Em relação aos outros exames para detecção e diagnóstico de câncer de mama,
nós temos bem mais disponível. A mamografia, a ultrassonografia, eventualmente a ressonância magnética. Por exemplo, aqui na região, a gente consegue ter a medicina primária, secundária e terciária, que auxilia nesse diagnóstico. Então, nós temos a consulta clínica com o mastologista, com o ginecologista, com os médicos da unidade básica de saúde e os enfermeiros e enfermeiras. Nós temos a possibilidade, naquelas pessoas que têm algum tipo de alteração no exame clínico, de fazer mamografia, ultrassonografia. Também temos a possibilidade de fazer biópsias por punção, através de cirurgias, a retirada e o próprio tratamento. No Centro de Oncologia do Hospital Memorial Arcoverde, onde nós dois trabalhamos, nós temos disponível o tratamento cirúrgico, também da reconstrução de mama, o acompanhamento clínico, a quimioterapia, a oportunidade de fazer exames de imagem, como tomografia, exames de sangue. Então, nós temos uma gama de exames e de médicos que estão disponíveis na rede pública de saúde para esse diagnóstico e para o tratamento. Tá? O nosso estado, a gente tem tudo isso também, lá em Recife, em Caruaru, nós contamos também com isso. Obviamente, nós precisamos ampliar, porque a quantidade de pessoas que necessitam disso, de mulheres, ela vai, ao redor, no decorrer dos anos, vai havendo um incremento da quantidade de mulheres, e aí nós temos que ampliar os serviços. Essa dificuldade no SUS, às vezes, que nós temos todos esses exames, mas, às vezes, a gente demora para a mulher ter aquele exame acessível para ela, pela fila de pacientes. Na nossa região, como nós somos uma região menor, nós temos menos essa dificuldade. Mas nas capitais ou nas regiões, nas cidades maiores, esse problema é ampliado. Então, hoje a gente pode dizer aqui que nós temos a lei dos 60 dias, tá? É uma lei onde a mulher, desde o diagnóstico do câncer de mama, ela tem, por lei, direito a iniciar seu tratamento em 60 dias. Nós começamos muito antes. A gente chega em 30 dias, em média, para começar o tratamento. Então, a gente está muito além dessa lei. A gente não tem problemas com ela aqui na cidade de Arcoverde, nem para fazer a cirurgia, nem temos problemas para iniciar a quimioterapia. Tá? E isso a gente fica bastante feliz, porque a gente faz um trabalho com dedicação. Tá? Nós dois somos responsáveis lá pelo departamento de mastologia, e nós vemos que os pacientes vêm de várias cidades. Elas vêm da região de Arcoverde, mas de Afogados, elas vêm da região de Serra Talhada, de Petrolina, Garanhuns. Então, você vê que as pacientes vêm de muito distante, porque lá está demorando muito, por vários motivos. Não é porque a equipe médica não queira tratar, sim pelo volume. E elas chegam a nós, têm chegado bastante, e nós estamos conseguindo dar celeridade a esse tratamento. Então, a gente fica bastante feliz com o reconhecimento da população e com essa oportunidade que a gente tem de fazer esse tratamento. Isso a gente tem o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, do Hospital Regional, da UPAE Arcoverde, que faz parte da Secretaria Estadual de Saúde. Então, você vê que são vários agentes públicos e privados, que é o Hospital Memorial Arcoverde, atuando para oferecer à mulher um tratamento mais eficiente e eficaz. Você vê que quando nós todos estamos juntos, a coisa anda. Tá? As várias esferas de governo, não dá para botar na conta de um governador, de um prefeito, de um deputado. Esse problema é nosso, é da sociedade civil e também da classe política. Nós vamos para a primeira pergunta enviada pela internauta Rafaele. Vamos acompanhar. Oi, meu nome é Rafaele e a minha dúvida eu queria saber quais são os sinais e sintomas do câncer de mama. Olá, Rafaele. O câncer de mama, ele tem como apresentação clínica mais comum o nódulo palpável, tá certo? Então, o carocinho na mama que você encontra através do autoexame ou quando você é examinado por algum médico, tá? Essa é a apresentação clínica mais comum. Existem diversas outras apresentações. Vou citar algumas aqui.
saída de líquido pelo bico do peito, quando ele é de característica avermelhada, sanguinolenta ou transparente, tá certo? Retração do mamilo, tá? Então você se olha no espelho, você vê que um mamilo está retraído em relação ao outro, tá certo? Você não tinha isso, apareceu de repente, tá bom? Retração de alguma região da pele da mama também, ou abaulamento da mama, tá bom? Você olha, tem uma parte da mama que está mais elevada, aquilo ali não existia antes, é um sinal de alerta também, tá certo? Vermelhidão na mama também pode ser um sinal de câncer de mama, tá certo? Uma ferida na mama que não cicatriza, uma ferida persistente, que dura semanas, dias, semanas, também é um sinal de alerta, tá bom? Uma dor localizada na mama, tá? Não é aquela dor na mama inteira, mas uma dor localizada num ponto específico da mama, também se é uma coisa persistente, que dura alguns dias, também é um sinal de alerta, apesar da grande maioria das dores na mama serem de característica de origem benigna, tá bom? Que mais? Carocinho embaixo da axila também, a gente chama as ínguas também, tá certo? Populares ínguas, se tiver também uma duração 4 semanas, aquele carocinho ali endurecido, também é um sinal de alerta para você chamar a atenção. Eu acho que basicamente são esses os principais sintomas do câncer de mama. Doutor Jarbas, também a sua palavra sobre isso, com relação a esses sintomas. As mulheres, o que elas devem fazer, doutor? Percebendo esses sintomas, qual a medida que elas devem tomar? Primeiro, ela tem que, como o doutor Aldo falou, ficar atenta a si própria, né? Ela se examinar, fazer o autoexame. Falando da dor da mama, a mastalgia, existe um conceito espalhado que, por exemplo, o nódulo que a mulher sente, que não dói, ele é câncer de mama, e o que dói não é o câncer de mama. Não há uma relação direta. Então, um nódulo que dói ou que não dói, não é a presença da dor ou a ausência dela que vai fazer a gente pensar ou não em câncer. É o nódulo, mas as características dele clínicas e de imagem. Então, isso é mais importante do que a presença ou a ausência de dor. As mulheres têm que se cuidar nesse sentido, porque o autoexame é importante justamente por isso. Essas características que Haroldo falou, de abaulamento, de retração, de vermelhidão, ela só vai perceber se ela se examinar. Mesmo que não seja com a mão, algumas vezes, que seja apenas se olhando no espelho, mas ela tem que se conhecer. Apesar do autoexame, que é o exame feito pela própria mulher, esse exame pode ser feito de qualquer maneira, não tem uma regra específica, ela tem que fazer deitada, ou tem que fazer em pé, da forma que ela fizer. Se ela palpar a mama como um todo, desde a região inferior até a superior, a região lateral, até essa medial, que é essa parte interna do tórax, e a região por trás do mamilo, por trás do bico da mama, do seio, não importa se ela palpa com a mão inteira, com apenas a ponta dos dedos, o importante é que ela toque na mama. E aí, ao sinal que ela perceber alguma alteração, aí ela vai procurar a equipe de saúde. A gente tem estudos que informam que esse autoexame ele não vai reduzir a mortalidade para o câncer de mama. Então, a gente tem estudos ao redor do mundo que mostram isso. Porém, o que a gente vê na prática, no dia a dia, é que a mulher que faz o autoexame, que se cuida, ao menor sinal de alteração, ela já procura ajuda. E isso, com certeza, contribui para um diagnóstico precoce. Mesmo que não seja tão precoce quanto fazer uma mamografia e detectar antes dele ser palpável com a mão, mas você detecta ele ainda num tamanho pequeno, num tamanho curável. Diferente daquela mulher que, por várias razões, incluindo o medo, não faz o autoexame. Nós vamos ver também uma pergunta sobre esse autoexame, mas logo depois do intervalo. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade.
com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na ESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a ESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde em Evidência na tela da TV Nova. Mais uma vez, agradeço o carinho da sua audiência. O Saúde em Evidência é o consultório na sua casa. Toda quinta-feira, esse encontro marcado que nós temos, trazendo excelentes profissionais para trazer dicas e orientações na área da saúde para você. Quero agradecer aos nossos apoios, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos. E quero lembrar você que você pode acompanhar também nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. E aqui na tela da TV Nova tem reprise todo domingo a partir das 11h30 da noite, todos os domingos. Nós temos a pergunta da Fernanda, que nos enviou um vídeo também. Vamos acompanhar. De saber com qual idade devo começar a fazer o autoexame e como é esse autoexame, como eu posso estar fazendo isso em minha casa. Fernanda, o autoexame ele deve ser realizado mensalmente, tá? E convencionalmente ele tem que começar mais ou menos entre os 18 e 20 anos de idade, tá certo? Então, para quem está nessa fase e tem um ciclo menstrual regular, o momento ideal de realizar o autoexame seria mais ou menos 7 a 10 dias após o início da menstruação, que é quando a mama ela tem um pouco de regressão daquelas alterações do período pré-menstrual, tá? Aquele inchaço, aquele dolorimento. Então, fica melhor para examinar, fica melhor para você identificar qualquer alteração, qualquer coisa fora do normal, tá certo? Então, repete mensalmente nesse período, tá? E não tem prazo para terminar, não. A gente recomenda até depois da menopausa. Parou de menstruar, escolhe um dia do mês ali, fica repetindo também o autoexame, tá certo? Doutor Jarbas, com relação à forma, ela perguntou também a respeito de como é feita essa avaliação da mulher. Ela pode fazer isso olhando no espelho? Tem formas, tem técnicas diferentes para palpar e descobrir se tem um nódulo ou não? Na verdade, Tiago, como eu falei há pouco, não existe uma forma ideal. Existem várias formas que podem ser utilizadas. Mais comumente, a orientação é fazer na hora do banho ou ao deitar, tá? Da forma que a mulher se sentir mais confortável. Ela deve ter a oportunidade de olhar as mamas no espelho e tocar as mamas como um todo, tocando toda a região do tórax, tanto faz se é com a mão espalmada
ou apenas com a ponta dos dedos. O importante é que ela observe toda a região das duas mamas e toque todas as duas mamas. E dessa forma, ela vai se conhecendo. Quando houver alguma alteração, ela vai perceber o que é normal, já que ela vem fazendo todo mês, e ali ela já percebe o que é normal, e o que surgiu agora há pouco, nos últimos meses. Então, ela consegue, com mais segurança, fazer essa diferenciação. Existem alterações que até mesmo nós, os profissionais, temos dúvida se aquilo ali é um nódulo, se não é, e aí a gente vai lançar a mão dos exames de imagem. Mas aí já são outros fatores associados. Ela deve fazer para se conhecer e para detectar pequenas mudanças. Continuando com o senhor, a gente entra agora na questão dos métodos para diagnóstico e rastreamento. Quais são esses e como é que eles podem ser feitos? Os principais métodos de diagnóstico e de rastreamento são a mamografia, que é o principal deles, a ultrassonografia mamária e a ressonância magnética, que é menos utilizada, mas também é um excelente exame. O mais disseminado, o mais utilizado no Brasil e ao redor do mundo é a mamografia, porque tem um poder de detecção razoável para bom e é um exame que tem um custo um pouco menor, ele é mais simples de ser feito também para a população. Então, é o exame utilizado ao redor do mundo para rastreamento, ou seja, para aquela mulher que não tem alteração na mama. Então, ela completou seus 40 ou seus 50 anos, não tem nenhuma alteração na mama e deseja fazer um exame para saber se tem alguma alteração. Esse é o chamado exame de rastreamento. Esse deve ser feito com a mamografia, às vezes associada à ultrassonografia. E aí a idade correta de fazer esse exame, há um pouco de discrepância entre as sociedades. Quando você fala na Sociedade Brasileira de Mastologia, da qual nós participamos, a Sociedade Brasileira de Radiologia, nós vemos que a recomendação é a partir dos 40 anos de idade e é feita anualmente. Então, completou 40 anos de idade, mesmo sem nenhum sintoma na mama, ela deve fazer uma vez por ano a mamografia. Já o Ministério da Saúde, através do Instituto Nacional do Câncer, ele orienta que esse rastreamento ele seja feito apenas a partir dos 50 anos de idade e deve ser feito a cada 2 anos, e não aos 40 anos e anualmente. Então, você vê que há uma diferenciação. Isso tem a ver com a parte econômica, já que é um programa de saúde feito, né, em milhões de mulheres, então tem um custo para isso, é um dos fatores. Outro fator associado é que alguns estudos apontam que você fazer a partir dos 50 anos de idade a mamografia seria suficiente para a gente tentar fazer um diagnóstico precoce, um tratamento eficiente para as pacientes, como é feito em vários países. Tá? Não é feito só no Brasil a partir dos 50 anos. As de saúde pública. A França, a Inglaterra, o Canadá, são países muito mais ricos que o nosso e eles também só fazem a partir dos 50 anos de idade. Então, você vê que há um pouco de diferença entre o serviço público de saúde e o serviço privado, que aconselha aos 40 anos. O que fala a favor também de fazer aos 40 anos, tá, é que no Brasil, nós temos dados que uma taxa de incidência de mulheres abaixo de 50 anos maior do que nesses países desenvolvidos. Então, nós temos mais mulheres tendo câncer de mama abaixo de 50 anos de idade do que, por exemplo, a França, a Inglaterra, o Canadá. E aí a nossa sociedade